Pronto. Hoje, pessoal, eu vou já entrar com a matéria, tá? Eu vou Eu iniciar. agendei essa aula para assistir no Descomplica hoje, Adiantou? cinemática. Ah, Agendei. perfeito. Perfeito. Assistiu com Vilaça? Não, ainda não agendei, não. Vou agendar, vou assistir depois que terminar as aulas aqui, hoje à noite. Perfeito. Peraí que tá carregando. Gente, cadê meu mouse? Ué. Não tô conseguindo. Tá mostrando a apresentação para vocês? Sim. Sim. Mas a Sim. tela em cheia ou a tela no PowerPoint? No PowerPoint. PowerPoint. Agora foi. Tá. Hoje vai ser uma aula, já iniciando o conteúdo. Quem puder, quem está escrevendo no chat, quem puder me falar quem está escrevendo e o que está escrevendo, eu agradeço muito, porque eu não tenho a imagem do chat aqui, senão eu vou ter que sair da tela e voltar de novo. Mas hoje a gente vai começar com conteúdo de cinemática. Como dito na primeira aula, o que significa cinemática? Antes da gente entrar em si, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a cinemática para a gente entender, entendendo de acordo com a linha de pensamento. Dito na primeira aula, o prefixo cine, correto? O prefixo cine significa movimento. E o mática vem de matemática. Logo, cinemática é a matemática do movimento. A gente pode definir a cinemática dessa forma, como sendo a matemática do movimento. Mas também a gente define da seguinte forma, sendo o estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. A gente só estuda o movimento em si. A gente não se importa com as causas do movimento. Porque o que causa um movimento? O que faz com que o corpo entre em movimento? A atuação de forças externas, podemos dizer assim. Então, a gente não vai abordar o tema de forças agora. O tema de forças a gente só vai abordar na parte de dinâmica lá para frente. Por enquanto, a gente só vai estudar o movimento, certo? Antes de entrar como é que eu posso dizer? No conteúdo em si de cinemática, eu quero dizer para vocês alguns tópicos importantes, alguns conceitos importantes para que melhore o nosso estudo nesse conteúdo. O primeiro tópico é a posição. O que é a posição? No nosso dia a dia, a gente usa esse termo relacionado a eu estou sentado de perna cruzada, essa é minha posição, se eu virar um pouquinho de lado, eu mudei minha posição. Isso é no nosso dia a dia. Mas, indo para a física, o termo posição se refere a um ponto localizado no espaço. É um ponto em que um corpo está posicionado no espaço. Então, ou seja, a gente vai sempre trabalhar com um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas, a gente chama de coordenadas cartesianas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o plano cartesiano. Tá? O eixo X e o eixo Y. Estão todos familiarizados com esse plano? Sim, professor. Sim. Perfeito. A gente vai fazer uns exemplos falando sobre ele um pouco hoje. Enfim, a gente pode definir a posição desta forma, como sendo um ponto no espaço ocupado por uma partícula. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido,
interrompa, fala assim, professor, tá indo muito rápido, vai um pouquinho mais devagar. Porque eu quero ver, porque eu tenho 3 exercícios para fazer com vocês ainda hoje. Eu vou fazer 3 exercícios com vocês para que ajude a vocês na lista. São exercícios baseados nos exercícios da lista. Então, a lista já foi liberada para vocês, já lembrando, já foi liberada, já está no drive da turma. Hoje, depois da aula, eu vou verificar até que número da lista vocês já vão poderão fazer. Se eu não me engano, até o número 10. Mas, prosseguindo. Um outro conceito bastante importante, muito utilizado na parte de mecânica, por exemplo, é o conceito de ponto material. Ponto material, ponto. Material, porque é um corpo. Mas o que ele significa? Imagina a gente tendo essa visão aérea. A gente vê prédios, a gente vê carros, a gente talvez consiga ver pessoas, mas nessa visão aérea, praticamente tudo, aos nossos olhos, é um ponto. Ponto. Simples ponto. Por que um simples ponto? Porque um ponto não tem dimensão. Um ponto é um ponto. E um ponto material são corpos com dimensões desprezíveis. A gente não interessa para a gente qual é a altura do corpo, qual é o comprimento do corpo, qual é a largura do corpo, para estudar a cinemática. Então a gente vai usar muito o conceito de ponto material, que são pontos que apresentam suas dimensões desprezíveis. A gente não vai ligar para as dimensões do ponto, do corpo, em si, no que a gente vai, nos exercícios que iremos fazer. Querem que eu deixe também um tempinho assim para vocês anotarem? Posso prosseguir? Professor, eu estou conseguindo anotar. Então perfeito. Depois vai ser disponibilizado o slide também? Pode vai sim. Calma. Vai sim, vai ser tudo disponibilizado. Vai ser disponibilizado a gravação no YouTube também, vou passar o link certinho para vocês. Vou botar também no Drive. Eu vou sempre jogando no Drive e no grupo da turma. Fica tranquilo. Enquanto o slide também, a mesma coisa. Outro conceito que eu diria que é bastante intuitivo que eu digo como eu vejo esse conceito, para mim é isso. E geralmente é isso mesmo que você fala, é o conceito de trajetória. O conceito de trajetória nos diz o seguinte: imagina um corpo em movimento. A cada instante de tempo, ele está posicionado em posições diferentes, já que ele está em movimento. Ou seja, a cada instante de tempo, ele está em uma posição diferente. Se juntarmos todas essas posições, todos esses pontos em que o corpo percorre, a gente denomina isso como trajetória. A trajetória é o conjunto de pontos percorrido pelo corpo, ou uma partícula. Conjunto de pontos percorrido por um corpo ou uma partícula. Essa é a definição de trajetória. Perdão. Prosseguindo, aqui a gente entra num conceito muito importante, que é o conceito de... Não que os outros também não sejam tão importantes, mas o conceito de referencial é bastante importante para a gente na física. Voltando a um exemplo que eu dei na aula passada, não sei se vocês vão chegar a lembrar, mas vou até repetir eles. Repetir ele, no caso. Imagina que a gente está numa rua, uma rua reta, e você está dentro de um carro, na parte de trás do carro. E na parte da frente está o motorista e está o cara que está no banco do carona. E na rua, no lado direito, ou esquerdo, tanto faz, tem uma pessoa em pé, parada na calçada.
o carro começa a andar. Mas será que o carro está em movimento? A pessoa que está dentro do carro está em movimento? Será que você que está na parte de trás do carro está em movimento? Não sei. Depende de relação a quê? A gente sempre tem que ter um referencial para medir se o corpo está em movimento ou não. Ou seja, o referencial nada mais do que um ponto base ou um conjunto de pontos que define se há movimento ou não. Certo? É um conjunto de pontos ou um ponto base que define se há movimento ou não. Como, por exemplo, eu estou dentro do carro, o carro começou a andar, mas em relação ao motorista, não estou em movimento, porque eu não me afasto e nem me aproximo dele. Eu estou numa distância que sempre vai estar nessa distância. Já eu, em relação à pessoa que está fora do carro, que está na calçada em pé, eu estou, em determinado momento, eu estou me aproximando dela e depois eu estou me afastando. Logo, eu, em relação a ela, estou em movimento. Esse caso, a gente acaba definindo um ponto base como nosso referencial, mas também podemos definir como referencial um conjunto de pontos que a gente... Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco sobre esse conjunto de pontos. Professor, Oi. da mesma forma que eu não estou em movimento em relação ao motorista, se eu estou atrás. Não entendi. Repete para mim, por favor. Eu não ouvi direito. Da mesma forma, que eu não estou em movimento se eu me comparar ao motorista, se eu estou no banco de trás. Isso, perfeito. Você está colocando o motorista como referencial, percebeu? Enfim, prosseguindo, a gente vai acabar entrando já na parte de cinemática. Eu vou apresentar para vocês a primeira formulinha para a gente. Aqui, tá? Que é o conceito de deslocamento escalar. São conceitos que não são difíceis, mas requer atenção. Se boiar um pouquinho... Ah, professor, boiei, pode repetir para mim? Repito, tranquilo. Mas vamos lá. Deslocamento escalar. Antes de tudo, eu vou também dizer para vocês a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida de um corpo. Vamos dar nome aos bois nesse nosso desenho aqui. Deixa eu pegar a caneta, eu vou pegar uma caneta amarela, porque... Vamos dizer que nesse ponto A, eu tenho uma formiga. Uma formiga qualquer. Nesse ponto A, no instante t igual a 0, ela inicia um movimento. Se ela inicia um movimento, esse ponto, a gente pode chamar ele de... Vou até botar aqui em cima esse t igual a 0. Porque eu vou precisar de um espacinho aqui. Aqui eu tenho um t igual a 0. Esse ponto inicial, a gente pode denominar ele como S, 0. Por que S0? S vem de space, espaço. Ponto é o quê? Um ponto no espaço, a posição do corpo. E S0 porque é no instante 0. Perfeito? É o início do movimento. Nisso, ele percorre toda essa distância azul e acaba chegando no ponto B. Esse ponto B, eu vou dizer que a posição final é o meu S. Ok? Por motivos de força maior, a formiguinha não conseguiu vir por essa distância vermelha. Ela acabou indo
por toda essa distância, toda essa linha pontilhada azul. Por outros motivos, pode ter algum obstáculo que ela não conseguiu passar, mas ela teve que vir por todo esse caminho. Todo o comprimento desse arco azul, a gente diz que foi a distância percorrida por esse corpo. Foi a distância percorrida pela formiga. Deixa aparecer alguma coisa aqui para mim. Ah, tá. É a distância percorrida pela formiga. Porém, quando a gente fala de deslocamento escalar, na verdade a gente só está querendo saber a relação entre a posição final do movimento e a posição inicial. Ou seja, qual foi o deslocamento escalar da formiga? Foi isso aqui, ó. Foi somente essa linha vermelha. Eu só quero saber a posição final e a posição inicial. E toda essa linha vermelha, o comprimento dessa linha vermelha, eu vou chamar ela de delta S. Delta porque delta para a gente é uma letra grega que explica não, mas que define para a gente uma variação. E nesse caso ocorreu uma variação de posição. Entendeu? Então, como eu posso calcular esse nosso deslocamento escalar, esse nosso ΔS? Simples. Pega a posição final e subtrai da posição inicial. Você vai achar o seu deslocamento escalar. Essa é a nossa primeira fórmula. Não é muito de se assustar, é uma fórmula tranquila. A nossa fórmula de deslocamento escalar. O nosso ΔS é o nosso deslocamento escalar. O S, a posição final da formiga, nosso exemplo. E o S0 é a nossa posição inicial. Perfeito? Até aí tudo ok, gente? Sim, por enquanto ok. Tudo ok? Tudo ok? Todo mundo? Se alguém dizer no chat não, alguém me diz aí que alguém disse não. Se nada, Não, ninguém falou nada, não. Falaram que está tudo ok agora. De boa, Perfeito. ok. Perfeito. Continuar. Está travando hoje? Não, gente. Aqui. Aqui eu coloquei para vocês o tal do plano cartesiano. Gente, para mim aparece a carinha de vocês aqui no meu canto direito. Para vocês aparece também ou não? Para mim, sim. Parece sim, professor. Parece. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui para baixo. Mas você pode botar ele em outro lugar, pode Aham. tirar, eu não sei. Não, tirar acho que não consigo não. Mas vou botar aqui para baixo já tá bom. Chegar um pouquinho pro lado. Vou pegar minha caneta. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença real entre o deslocamento escalar e a distância percorrida por um corpo. Vamos imaginar outra formiga saindo da nossa origem, ou seja, da nossa posição zero. Vamos definir que cada ladinho desse vale 1 metro. Tá ok? Cada um vale 1 metro. Perfeito. Vamos imaginar o seguinte. Essa formiga começou seu movimento aqui, começou andando, até que ela andou 1 metro. Mas ela decidiu andar mais. Andou 2 metros. Correto? Tudo ok até aí? Até aí ela Sim. andou 2 metros. Mas ela decidiu fazer isso daqui, ó. Andar um pouquinho para cima. Andou mais 1 metro, só que para cima.
No total, ela já percorreu 3 metros. Perfeito? Perfeito. Andou mais um pouco para cima, 4 metros, e andou até aqui. 5 metros. 2, 4, 6 metros. Mas ela também não decidiu, ela deu essa volta toda, mas não achou o que ela queria. Ela não achou comida, então ela acabou voltando para a sua posição inicial. Aí que vai entrar. Deixa eu pegar outra cor aqui que não... Essa cor incomoda vocês? Não, para mim tá ótimo. Perfeito, então. Qual foi a distância percorrida por ela? 6 metros. 8 metros. 8 metros. 8 metros. A distância percorrida por ela, posso dizer que é o D, é igual a 8 metros. Pois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A distância percorrida por ela é 8 metros. Perfeito. Mas e o deslocamento escalar? E o deslocamento dela? 2. 2. Zero. 2. Ouvi um 0. 0. Ouvi mais 0. Alguma diferente? Não? Professor, Oi. eu não estou entendendo isso não, professor. Tá bom, vou te explicar de novo. Perdidinha, por favor. Olha aqui. A formiga saiu da origem. Cada quadradinho desse, cada ladinho desse, olha aqui em cima, eu defini como se fosse sendo 1 metro. Então, ou seja, ela aqui andou 1 metro, ela andou mais 1 metro, 3 metros, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso foi a distância percorrida por ela no total. Certo? Ela percorreu 8 metros no total. Mas o deslocamento definido no slide anterior, a gente viu que é calculado como ΔS igual a S menos S0. É 8 menos. Sendo que o S é a nossa posição final. E o S0, a nossa posição inicial. Se ela deu essa volta toda, só que ela voltou para o mesmo ponto em que ela iniciou o seu trajeto, qual foi o deslocamento dela? 0. Já que ela saiu de um ponto, ela iniciou seu trajeto em um ponto e terminou no mesmo ponto. Então, seu deslocamento é 0. Tem sempre essa sutileza entre a distância percorrida e o deslocamento do corpo. Tá ok? É bastante importante notar essa diferença em alguns exercícios acabam sendo a mesma coisa. Como, por exemplo, imagina que, deixa eu pegar... Professor Alain, Oi. se fizesse então a fórmula, se o S foram os 8 metros, mas ela não tinha 1 metro, ela não tinha percorrido ainda, né? Então, o S é a posição final. A posição final. Ela terminou nessa posição. Deixa eu mudar de cor. Ela terminou nessa posição. Essa posição, como é a nossa origem, a gente pode definir como a posição S igual a 0, já que é a nossa origem. Só que ela também começou aí.
Então, a nossa posição inicial também é o zero. E 0 menos 0 é 0. 0. Ai, Perfeito? Vou dar outro exemplo aqui para vocês, na qual a distância percorrida e o deslocamento pode ser igual. Imagina que agora ele está saindo daqui de cima. Percorreu 1 metro. Percorreu mais 1 metro. Percorreu outro metro. Imagina que aqui é a nossa posição 0. Correto? A distância percorrida é o comprimento total do que foi percorrido. Ou seja, a nossa distância é igual a 3 metros. E o nosso deslocamento escalar? Vamos lá. Se aqui é 0, aqui vai ser 1. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 3. Ela terminou aqui. Ou seja, aqui é a sua posição final. E aqui é a posição inicial. Nosso ΔS vai ficar a posição final menos a posição inicial. A posição final, qual é a nossa? 3. A nossa inicial? 0. 3 menos 0, 3. Ou seja, nesse caso, o deslocamento bateu com a distância percorrida. Mas, professor, no caso de passar isso, é uma fração, não é? Essa forma que você colocou o ΔS? Não, Como que você está se expressando? Não chega a ser uma fração. Mas, Pode falar. sim. Não, pode falar você, para eu poder formular minha pergunta. Não, Então, para passar... a gente definiu um sistema de coordenadas. Sim, aí para eu passar a coordenada, eu coloco ΔS igual a S3 ou só ΔS igual a S? Não, o ΔS é igual a S menos S0. Ou seja, sim, então, a posição final eu não preciso colocar o número que é da posição final. Precisa. Logo depois do ΔS, eu não preciso colocar. Eu coloquei aqui, ó, olha nessa ordem. Tem o ΔS igual ao S0 menos S menos S0. Perfeito? Até aqui? Sim. Só isso é igual a... Quem é a minha posição final? É o 3. O S. Sim, o S3. Isso, é o S. Só que aqui nesse caso é igual a 3. Então coloquei o 3 Sim, mas no lugar... logo depois do ΔS eu não preciso colocar o número final, que foram 3 metros, que é o S. E em cima aqui você colocou o 3. Então aqui, logo depois do ΔS, eu não preciso colocar o número 3, é só o S mesmo. Sim, aí depois você substitui. Sim, mas logo quando eu estou começando, eu não preciso botar o número e especificar. Bota a fórmula, porque assim ajuda a fórmula, sim. Porque ajuda você a decorar ela, entendeu? Tá, entendi, obrigada. Show, tá bom. Prosseguindo aqui. Depois disso, eu vou inserir para vocês um conceito que é o conceito de velocidade. Intuitivo também, a gente acaba lidando muito com velocidade no nosso dia a dia, certo? Então, creio que não seja tão difícil de entender. Mas o que é velocidade? É o quanto você varia sua posição em relação ao tempo. Ou seja, é a rapidez na variação da posição em relação ao tempo. A gente define dessa forma. Rapidez que um corpo apresenta em variar sua posição em relação ao tempo. Esse é o conceito de velocidade. Prosseguindo, a gente vai acabar entrando na velocidade média.
Imaginamos, vemos aqui uma trajetória. De antemão, peço desculpas por ter dessa cor, mas foi a única que eu consegui de fundo transparente. Talvez essa cor não seja uma cor boa para uma melhor visualização. Mas Tá boa. tá tranquilo? Então, perfeito. Tá. Tá ensinando bem, tá bem vivo, né? Então show, tá então bom. show. Imaginamos que, nesse ponto, existe um corpo, tem um instante de tempo, ele apresenta uma velocidade. Vou chamar esse instante de tempo de T0. Passado-se mais um instante de tempo, passado-se mais um pouco do tempo, a gente vai ter outro instante de tempo. Vou chamar de T1, por exemplo. Passado-se outro, eu vou ter o meu T2. E assim vai por diante. Vou ter o meu T3. E assim vai. A cada ponto da trajetória, eu estou em um instante de tempo. E em cada ponto da trajetória, a partícula apresenta uma velocidade. Não necessariamente ela é igual em toda a trajetória. Mas a gente consegue calcular a velocidade média na trajetória. É a média das velocidades. Mas que é algo simples. A gente não precisa pegar todas... Lembra lá da matemática, o que é a média? Média de um conjunto de números. Você vai somar todos os números e dividir pela quantidade de números. A gente não precisa fazer isso aqui. A velocidade média, a gente só vai precisar do deslocamento escalar e do intervalo de tempo. De um intervalo de tempo. A velocidade média para a gente é o nosso ΔS sobre ΔT. Uma fórmula, acho que conhecida. Eu vi que chegou uma mensagem no chat. Alguém pode... Falando que caiu a internet. Tá, ok. Da Bruna Félix, a internet dela está caindo, ela falou. Tá, perfeito. Essa fórmula alguém nunca viu? Professor? Oi. Já vimos. No caso, a minha internet também acabou de dar ruim também. Você já, no caso, já fez essa fórmula ΔT, né? No caso, você já explicou a ΔS, que eu já peguei. Aí Sim, você já não, explicou a ΔT, ΔT eu vou falar agora também. ΔT eu vou falar. então tá tranquilo. O ΔS, como eu disse, o deslocamento escalar é a posição final. Vou escrever aqui do lado. É a posição final menos a posição inicial. O ΔT vai significar a mesma coisa. É o nosso tempo final menos o tempo inicial. Às vezes, esse tempo inicial a gente diz que é o t igual a zero. E acaba não precisando desse t0, no caso. Que vai também acabar gerando uma função, a função horária da posição, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas, de antemão, eu quero que vocês entendam. A velocidade média pode ser calculada dessa forma. ΔS, o deslocamento escalar total da trajetória, sobre um intervalo de tempo total da trajetória. Aqui está o que significa cada letra. VM, velocidade média, ΔS, o deslocamento, e ΔT, o intervalo de tempo. Acho que até agora nada de misterioso para vocês. Importante. Unidades. Vejam só o seguinte aqui. Eu tenho... Ô, professor Alain. Oi. O cálculo do conceito aí de trajetória é diferente do distanciamento, do deslocamento? É a mesma fórmula que você usa para calcular? Então, o deslocamento, a trajetória não tem como é que eu posso dizer, uma equação exata para definir como é que é a trajetória.
Esse daqui é uma trajetória à parte. Não obrigatoriamente. Eu tô meio que dando esse ΔS seria, nesse caso, a distância do ponto aqui. É uma distância, né? Não tá, no caso aí, é uma trajetória, no caso. Que é uma trajetória, mas esse ΔS seria uma soma de ΔS, por exemplo. Como desse jeito aqui, ó. Eu posso dizer que aqui, a distância daqui até aqui embaixo é um ΔS1. E a distância daqui em cima até aqui é um ΔS2. E assim vai por diante. E a soma desses ΔS é o ΔS. Sim. Em si, entendeu? Sim. Show, perfeito. Professor, Oi. A Márcia Evangelista está falando no chat que ela se perdeu completamente quando entrou em ΔT. Pode voltar no ΔT? Posso sim. Vamos lá. O que é velocidade? Vamos aqui na definição da velocidade. É a rapidez que um corpo apresenta em variar sua posição, ou seja, o deslocamento, em relação ao tempo. Ou seja, o quanto um corpo variou sua posição sobre o tempo gasto para variar essa posição, a quantidade dessa posição. Por isso que a velocidade média a gente define sendo a variação da posição, aqui, a variação da posição sobre o intervalo de tempo gasto para variar essa posição. Certo? Ela respondeu? Certo, mas você precisa calcular, para achar o ΔS, você vai ter que fazer vai ter que calcular o S e o S0, né? Vão ser dados, Sim. provavelmente vão ser dados nas questões. Ok? Eu vou fazer um exemplozinho daqui a pouco sobre isso daqui. Algo muito importante são as questões das unidades, tá? As unidades de velocidade é uma unidade derivada da posição e do tempo. A nossa unidade usual que a gente usa no nosso dia a dia é o quilômetro por hora. A gente é muito acostumado a ver o quilômetro por hora em estradas, certo? Na autoestrada Lagoa Barra tem trechos que eu só posso ir até 80 km por hora. Nos túneis eu posso ir até 90 km por hora. Então, o quilômetro por hora é uma unidade de velocidade. Perfeito? A gente chama essa unidade como unidade usual. É a unidade que a gente usa no nosso dia a dia. Mas a gente também tem a unidade do Sistema Internacional, ou SI, que também é bastante usada nas nossas questões. É o metro por segundo. Metro é a unidade no Sistema Internacional da variação de posição. O segundo é a unidade no Sistema Internacional do tempo. Sempre posição sobre tempo. Por isso, metro por segundo. Por isso, quilômetro por hora. Entendeu? E existe uma relação entre essas duas unidades. A primeira relação é quando a gente quer transformar o quilômetro por hora para metro por segundo. Para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, simples. Divide o número, divide o escalar, divide a quantidade da velocidade em si, o módulo da velocidade, por 3,6. Assim você consegue transformar de quilômetro por hora para metros por segundo. Da mesma forma... Se for o contrário, vai ser multiplicar, né? Isso. Deixa eu chegar aqui para cima para eu poder enxergar também. Da mesma forma, de metros por segundo para quilômetros por hora,
eu multiplico. Uma dica que eu sempre dou para gravar se eu divido ou se eu multiplico, que muita gente acaba se confundindo. Imagina o seguinte, 1 quilômetro em 1 metro. O que é maior? 1 quilômetro, correto? 1 hora e 1 segundo. O que é maior? 1 hora. Então, em tese, o quilômetro por hora é maior do que o metro por segundo. Ou seja, se eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu estou meio que diminuindo algo. Ou seja, você divide. Você diminui a quantidade, o módulo da velocidade. No caso, ao contrário, se você quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você está aumentando esse módulo. Ou seja, você multiplica para que ele aumente. Perfeito? Tudo ok? Hoje, daqui a pouco. Todo Tem mundo alguém ok? com áudio aberto. Alguém mandou alguma coisa no chat? Não, só falando que tem gente com áudio aberto. Quem tiver com áudio aberto, por favor, desliga para não dar alguma interferência. Prosseguindo. Aqui eu já vou entrar no nosso primeiro exercício, porque eu acho que a gente entende melhor fazendo exercícios. Vamos lá, deixa eu de novo vir para cá. Vamos lá. Um móvel percorreu o trajeto ABCD, na figura abaixo, no sentido de A para D. No primeiro trecho, AB, ele demorou 30 minutos. No segundo trecho, BC, demorou 1 hora e sua velocidade escalar média foi de 60 km por hora. Finalmente, no terceiro trecho, CD, a velocidade média foi de 80 km por hora. Determine a velocidade escalar média de todo o percurso, desde A até D. Vamos lá. Deixa eu ir para um quadro branco aqui rapidinho. Manter. Hoje a internet não quer colaborar com a gente, claramente. Deixa eu tirar um print dessa parte aqui. Só um minutinho, gente. Todos entenderam a questão? Acharam meio complicada? Não parece. Eu não entendi, não, professor. Se puder Eu não entendi muito e bem, não. explicar, por favor. também não, eu vou explicar. Obrigada. Eu estou tentando tirar um print aqui. Foi. Eu preciso do print para... Isso. Hoje a internet de quase todo mundo tá triste hoje. Hoje não tá legal. Conseguiu. Salvar. Hoje a internet tá manivela, gente. Tá, tem que girar. Fazer força. Isso. Professor, enquanto você está tentando colocar aí para a gente, só me responde uma questão em relação ao exercício da aula passada.
Pode sobre a falar. notação científica. Aquele exercício é para a gente enviar para você, para correção? Eu não entendi muito bem se é para enviar. Então, não necessariamente vocês precisam enviar. Eu até disse hoje na aula no plantão de dúvidas que eu vou fazer o gabarito dele, daqueles exercícios, e vou disponibilizar para vocês. E caso haja algum conflito em que vocês não conseguiram achar o gabarito certo, aí vocês venham falar comigo. Ok, obrigada. Ai, gente, aqui... Até aqui, enfim. Será que eu consigo já escrever? Ô, meu povo, internet, ajuda a gente. Acho que agora foi. Tá, a questão em si pede o seguinte. Ela pede para que a gente descubra a velocidade média durante o percurso inteiro, ou seja, de A até D. Ou seja, ele quer a velocidade... Oh, meu pai. Ele quer a velocidade média total. Para eu descobrir a velocidade média total, lembrando da fórmula, o que é a velocidade média? ΔS sobre ΔT. S sobre ΔT. Exatamente, só que eu quero a velocidade média total. Então, eu vou querer o ΔS total sobre o ΔT total. Concordo? Tudo certo até aqui? Sim. Só que o que é o nosso ΔS total? Nosso ΔS total. Simples. É o ΔS para AB mais o ΔS em BC BC e CD. e em CD mais o ΔS em CD. E o que é o nosso ΔT total? Mesma coisa. ΔT em AB mais ΔT em BC mais ΔT em CD. Então, ou seja, a gente precisa descobrir cada uma dessas incógnitas. Para a gente, isso daqui são incógnitas. Vamos analisar primeiro o trecho AB. Trecho AB. Qual é o nosso ΔS? Quanto vale o nosso ΔS AB? A figura nos mostra. 50 quilômetros. 50 quilômetros, perfeito. 50 quilômetros. Agora a gente precisa do nosso ΔT AB. Vamos voltar para o texto. A partir daqui, depois do primeiro... No primeiro trecho, AB, ele demorou 30 minutos. Certo? 30 minutos. Concordam comigo que 30 minutos é a metade de uma hora? Sim. Sim. De forma matemática, a metade de uma hora é escrito como 1/2 da hora. Certo? Sim. Tudo ok? Vamos lá. Trecho BC. Agora,
Vamos analisar o trecho BC. O nosso ΔS BC é igual a quanto? Até agora a gente não sabe. A gente só tem um D2 aqui. Só que eu não quero jogar esse D2, senão vai ser mais letra ainda para vocês. Então, vamos deixar ele aqui por enquanto. Mas, olhando no texto, a gente vê que no trecho BC, ele demorou 1 hora. Logo, o nosso delta T BC... Professor, perguntaram no chat se é obrigado a colocar 1/2 da hora ou se precisa... Se pode colocar 30 minutos Sim. ou se precisa colocar 1/2. Em questão de unidades, é obrigatório eu botar 1/2 da hora. Porque se a gente aqui, se vocês perceberem, a gente sempre está trabalhando com a unidade de quilômetro para a unidade de posição e a hora para a unidade de tempo. Se a gente usar 1 minuto nessa questão, vai dar errado, não vai dar certo, vai dar uma confusão de unidades. Por isso que é bom prestar atenção na questão das unidades. Tá ok? Continuando, o ΔTBC, como no texto diz, 1 hora. E o ΔSBC? ΔSBC, ele deu para a gente a velocidade média em BC. Então, com isso, a gente já consegue achar o nosso ΔSBC. Porque, olha, vamos aqui em cima. O que é? Aqui em cima, não. Vou botar aqui embaixo um rascunhozinho. O que é a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Fazendo uma multiplicação cruzada, eu consigo achar, sabendo que aqui embaixo do Vn tem um 1, eu consigo achar que ΔS é igual a Vm dt. Certo? Sabendo disso, o nosso ΔSBC pode ser calculado como a velocidade média em BC vezes o ΔTBC. Ou seja, o nosso ΔSBC vai ser igual à nossa velocidade média em BC, que é 60 km por hora, vezes 1 hora. 60 vezes 1, 60 quilômetros. Vamos guardar isso daqui. Isso daqui também é importante. Isso daqui também é importante. E isso daqui também é importante. Para finalizar, vamos analisar o trecho CD. O trecho CD. Qual é o nosso ΔSCD? Na imagem já mostra pra gente. 40 quilômetros. 40 quilômetros. E qual é o nosso ΔTCD? Se a gente ver direitinho na questão, ele não dá o ΔTCD. Mas ele dá a velocidade média. Ele dá a velocidade média em CD. E olhando para essa equação aqui do lado, se a gente quiser isolar o ΔT, simples, passar o Vm para o outro lado dividindo. Então, nosso ΔT pode ser calculado como ΔS sobre a velocidade média. Aí vai ser 20? Não. Vamos lá. Vamos ver, vamos calcular. ΔTCD é igual ao ΔSCD
sobre a velocidade média em CD. 40. Delta T CD é igual a 40, correto? Isso. Sobre qual é a velocidade média em CD? 80. 80. 20. Menos 20. Vamos cortando 0 com 0. Vai cortando, vai dar Menos 2. Simplificando, a gente acha que o delta T CD é igual a 1/2 da hora. Guardando. Mesma coisa do ar. Ai, gente, é sempre assim, né? É. Guardando, guardando. No total, agora o total. Total. Temos a velocidade média total igual a todas essas somas aqui de cima. Quem é o nosso delta S total? É o delta S AD mais o delta S BC mais o delta S CD. Sobre o delta T AB AB. mais delta T BC. PC mais delta T CD. Igual. Logo, a nossa velocidade média total vai ser delta S AB 50 km mais delta S BC delta S BC 60 km mais 40 sobre delta TAB, que é 1/2, mais 1 mais 1/2. mais 1/2. Aqui em cima, 150. 150. 2 horas. E aqui embaixo, 2. 2 horas. Logo, 150 75. dividido por 2, 75 km por hora. Essa é a nossa velocidade média no percurso total, certo? Pra gente, isso daqui também vai ser disponibilizado para vocês. Para a gente não perder muito tempo, eu vou continuar aqui. Porque a hora tá... Vamos entrar agora no movimento uniforme. O movimento uniforme. Vou introduzir ele para vocês. Vejamos essa figura. No instante t igual a 0, o carro está em uma posição. Passado-se 1 segundo, a gente percebe que o carro andou 10 metros. Passado-se mais outro segundo, ou seja, em t igual a 2 segundos, a gente percebe que o carro andou mais 10 metros. Um movimento uniforme. Passado-se outro segundo, a gente vê que ele andou mais 10 metros. E assim vai toda a vida. Assim vai toda a vida no movimento uniforme. Por isso o nome, movimento uniforme. Ele progride de forma uniforme. Características do movimento uniforme. Distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, como mostra a figura. Ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, nesse exemplo, a cada 1 segundo ele anda 10 metros. Correto? Consequentemente, a gente vê que a velocidade nesse movimento é uma velocidade constante. Ela é sempre constante. Prosseguindo aqui, eu vou classificar para vocês os movimentos no movimento uniforme. Aqui a gente vê
um sentido. Sofia, A gente vê um sentido da qual é o nosso referencial. Aqui entra o nosso referencial sendo um conjunto de pontos. A gente vê que o movimento está para a direita e o nosso referencial também está para a direita. Se o carro percorre para a direita, ou seja, no sentido do referencial, a gente diz que esse movimento se chama movimento progressivo. Ou seja, a velocidade nesse movimento é uma velocidade positiva. Se é uma velocidade positiva, ela, consequentemente, é maior do que zero. Velocidade positiva é maior que zero. Por isso, o V é maior do que zero. Esse movimento a gente chama como movimento progressivo. Ele progride em relação ao nosso sistema de referencial. Se ele for contra o nosso referencial, a gente diz que a velocidade dele é menor do que zero. O V é menor do que zero. Logo, a velocidade é negativa. A velocidade, nesse caso, a gente diz que é negativa. Velocidade negativa. Pelo fato dele ir contra o nosso referencial. E esse movimento, a gente batiza ele como um movimento retrógrado. Ele está regredindo. Perfeito? Tudo ok? Ok. Show. Aqui eu já vou entrar com as funções horárias. Para a gente não perder muito tempo, como é umas equações em que eu acho que a maioria já viu, eu vou só mostrar elas para vocês, já que a gente já está no final. E tinha duas questões para a gente fazer. A velocidade no movimento uniforme, como é uma velocidade constante, a média da velocidade vai ser a velocidade em si. Logo, a gente pode dizer que a velocidade no movimento uniforme é o ΔS sobre ΔT. Isso aqui, tudo ok. E aqui a gente entra na nossa função horária da posição. Aquela famosa fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT. Uma frasezinha para decorar, servir sorvete. É uma frase que me ajudou a decorar na minha época de escola. Então, acho que acaba ajudando vocês também. Desculpa estar meio corrido agora, porque a internet não colaborou hoje e só faltam praticamente 10 minutos. E aqui está o significado de cada incógnita nesse caso. Aqui temos o nosso segundo exercício. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar para fazer esses exercícios depois. Caso não dê tempo, eu vou gravar e mandar para vocês. E depois vocês deem uma olhadinha. Aqui eu vou entrar na questão dos gráficos. A questão dos gráficos, o primeiro tipo de gráfico que a gente vê é o gráfico de velocidade por tempo. Pode ser dois tipos. O primeiro tipo é quando a velocidade... como a velocidade é constante, você vê que a linha no eixo da velocidade, ela nunca sobe e nunca desce, ela sempre se mantém constante, é uma linha reta. Sempre vai ser reto na horizontal, no movimento uniforme, pelo fato da velocidade ser constante. Se essa linha reta, se essa linha da velocidade estiver acima do eixo temporal, a gente diz que a velocidade é maior do que zero. Logo, o movimento é progressivo. Progressivo. Nisso, quando a linha está acima do eixo temporal. Uma boa dica também. Se a gente fechar aqui, ó, a gente vai acabar resultando
em um retângulo, perdão, em um retângulo. Dica: esse retângulo, se você calcular a área desse retângulo, você vai achar o deslocamento da partícula. Ou seja, o nosso ΔS, nesse caso, é numericamente igual à área do retângulo. Por que numericamente igual? Porque a gente está trabalhando com grandezas diferentes. Área não é a mesma coisa que posição. Só que, tipo, eu tenho 5 cadeiras e no meu bolso eu tenho R$5. Claramente, 5 cadeiras não é igual a R$5. Só que numericamente é igual, porque eu tenho 5 e 5. E 5. Perfeito. Aqui vai ser a mesma coisa. O deslocamento vai ser numericamente igual à área do gráfico. Ô, professor, Oi. e o deslocamento aí não é a trajetória, né? Também. Não, é o deslocamento. Trajetória é outra coisa. Sim. Perfeito. Aqui nesse segundo gráfico, a gente vê que a linha está abaixo do eixo temporal, que é o eixo X que a gente é acostumado a ver. Ela está abaixo, logo ela recebe um sinal de negativo. Se ela recebe, o nosso V é menor do que 0. E qual é o tipo de movimento onde o nosso V é menor do que 0? Movimento retrógrado. E aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Se você calcular a área desse retângulo, você acha o deslocamento nesse caso, desse gráfico. É a mesma coisa. Isso vale para todos os gráficos velocidade por tempo. Você acha o deslocamento total da partícula. Prosseguindo, aqui a gente já entra numa questão um pouquinho mais complicada, pelo fato de não ser um gráfico onde a linha está reta horizontalmente. Ela está um pouco inclinada, agora ela tem uma inclinação. Por quê? Pelo fato de que, pensa comigo, aqui eu tenho um eixo temporal e aqui eu tenho um eixo da posição. Se o movimento está com uma velocidade positiva, o que ele vai acontecer? A sua posição vai aumentando ao decorrer do tempo. Ou seja, o tempo vai aumentando junto, na real, a posição vai aumentando junto com o tempo. Por isso, é uma linha crescendo, uma linha crescente, uma reta crescente. E ela vem com essa inclinação aqui. Essa inclinação que é o grau. A gente denomina como θ. Buscando lá da geometria, como que a gente vai descobrir o θ? A gente quer descobrir o θ. Alan, decidi descobrir o θ. Como que a gente vai descobrir o θ? Se a gente perceber, aqui forma um triângulo retângulo, onde o 90 graus está aqui. Temos a medida do cateto oposto ao θ, que é o nosso ΔS. E temos a medida do nosso cateto adjacente ao θ, que é o nosso ΔT. Se a gente tem o nosso cateto oposto e nosso cateto adjacente, a gente trabalha com a tangente. Ou seja, a tangente de θ é igual ao nosso cateto oposto, ou seja, ao nosso ΔS, oposto ao ângulo, oposto ao θ, por isso ΔS, sobre o nosso cateto adjacente, que é o nosso ΔT. Nosso ΔT. Só que, gente, o que é ΔS sobre ΔT? Falam para mim. O que é ΔS sobre ΔT?
Velocidade. Velocidade média. Velocidade. É a velocidade. Perfeito. Então, no gráfico, se você quer descobrir a velocidade no gráfico posição-tempo, você calcula a tangente do ângulo. A velocidade é igual à tangente do ângulo de inclinação. É o nosso V. Aqui tá. Só uma parte importante. Nesse caso, a inclinação está crescendo. A reta está crescendo. Se a reta está crescendo, a gente define que o V é positivo. Lembrando da classificação dos movimentos. V positivo, movimento. Que tipo de movimento é? Progressivo. 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 Perfeito. Nesse caso aqui, eu tenho uma linha decrescendo, ele tem uma linha diminuindo. Logo, se ela está decrescendo, eu tenho um V negativo. Logo, ele vai ser retrógrado. Retrógrado. Show, perfeito. Aqui a gente teria outro exercício, mas vou pular e depois eu falo para vocês. E aqui eu entro na questão de velocidade relativa. Eu gosto de dizer que a velocidade relativa pode ser dita como a velocidade de aproximação ou de afastamento entre corpos. Analisando os corpos A e B, vou escrever aqui o corpos A e B, a gente tem a velocidade deles. A gente vê que a velocidade do B é maior que a velocidade do A. Ou seja, eles estão se afastando ou estão se aproximando? Estão se afastando. Se afastando, se eles estão se afastando, a gente pode se perguntar, a que velocidade ocorre esse afastamento? Como a gente vai calcular essa velocidade? Simples. A gente pega a velocidade do corpo que está com maior, que é o nosso VB, e subtrai pelo nosso VA. Ou seja, o nosso V é igual a 8 menos 5. Consequentemente, a gente vê que a velocidade de afastamento do B em relação a A é de 3 metros por segundo. Ou seja, o corpo B, a bolinha B, se distancia 3 metros de A cada segundo. Certo? Analisando agora, e isso porque eles estão em sentidos iguais. Eles estão os dois indo para a direita. Analisando agora os corpos B e C. A gente vê que eles estão em sentidos opostos. Logo a gente pode definir que eles estão se aproximando. Mas com que velocidade ele se aproxima? Eles dois se aproximam. Com que velocidade o corpo C se aproxima em relação a B? E vice-versa. Em caso de sentidos opostos, a velocidade relativa, nesse caso, pode ser dada como a velocidade em B mais a velocidade em C. É a soma das velocidades para descobrir a velocidade de aproximação entre os corpos. Certo? VB é igual a 8. VC igual a 4. Logo, a velocidade de aproximação entre os dois é de 12 metros por segundo. Metros por segundo. Falta agora o AC. Só que o AC, eu quero que vocês me respondam. Eles estão se aproximando ou se afastando? Se aproximando.
Por quê? Como você define que eles Eu- estão se aproximando? Pelo fato do vetor do A estar no sentido positivo e o C está como se ele estivesse voltando. Perfeito. O A é maior do que o C. Isso, perfeito. Os sentidos são opostos. Por isso eles estão se aproximando. Mas aqui, qual é a velocidade de aproximação deles? Você soma o sin 9 metros por segundo. 9 metros por segundo. Perfeito. Como eles estão se aproximando, eu tenho um VA mais VC. Logo, eu tenho 9 metros por segundo. Perfeito. Aqui eu deixei bonitinho uma explicação disso para vocês, no último slide. Professor, daria para printar, para voltar só para eu printar? Dá sim, dá sim. Tá aqui. Mas também vai ser disponibilizado isso tudo para vocês, tá? Em relação, faltou Google duas... Drive? Tá bom, obrigado. Também. Vai ser no Google Drive e também vou jogar lá Tá. no grupo da turma do WhatsApp. Faltou duas questões. Uma questão de gráfico, uma análise gráfica. E, só voltando aqui, só um minutinho, manter. E essa questão aqui que é uma análise de equação, que é importante. Como estourou o tempo, eu não sei. A outra professora já chegou? Acho que é a Renata. Alguém mandou um chat. Já chegou. Ela chegou, mandou no. Perfeito, tá. Então eu vou parar por aqui. Esses dois exercícios eu vou fazer, vou gravar um vídeo bonitinho, boto lá no Drive, boto também para vocês no grupo. Posso também jogar no YouTube, se quiserem. Eu vou mostrar a resolução dessas questões para vocês também terem como base na lista de exercícios. Já que essas questões que eu tinha planejado são tendo como base a lista de exercícios. Vou interromper aqui o compartilhamento. Não deu tempo, a internet hoje também não está agradando. Ótima aula, professor Alain. Muito obrigado. Deixa eu pausar. Então...